Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos ao canal da Burgos Eletrônica. Quem fala com vocês aqui é o Luiz Carlos Burgos. Nessa semana aqui nós fizemos alguns vídeos para explicar para vocês a respeito do regulador, do circuito regulador que usa diodo Zener. Nós vamos ver quais são as vantagens e desvantagens desses circuitos. Nessa aula aqui, nesse vídeo, nós vamos falar sobre o circuito regulador com diodo Zener puro e simples. Só um diodo Zener como regulador de tensão. Então, o diodo Zener que nós vamos utilizar aqui como exemplo é o BZX79C6V2, ou seja, é um diodo Zener de 6,2 volts. A gente já explicou aqui no canal como é que funciona o diodo Zener. Para ele trabalhar como regulador de tensão, ele é colocado invertido, porque ele tem a tensão de Zener, que é a tensão nos terminais dele quando ele está invertido. Agora, detalhe, todo diodo Zener tem um intervalo de correntes, tem uma corrente mínima e uma corrente máxima, dentro da qual ele trabalha de forma estabilizada e ele pode regular a tensão dentro desses limites, com a corrente dentro desses limites. O que acontece? Se a corrente que vai passar por ele ficar abaixo do limite mínimo, ele deixa de funcionar e o circuito deixa de regular. Se a corrente for maior do que o limite máximo, ele ainda pode regular a tensão, porém ele vai esquentar demais e pode acabar entrando em curto. Essas duas correntes, a mínima e a máxima, estão no datasheet do diodo Zener. Eu peguei aqui o datasheet do Zener que nós vamos utilizar nessa experiência, é o BZX79C 6V2. Essa daqui é a corrente máxima que ele suporta. É claro, se você alimentar ele com mais corrente, ele pode funcionar, só que ele vai esquentar mais do que o normal. Então a corrente máxima de Zener dele é 5 mA e a corrente mínima é 1 mA. Tá aqui, corrente máxima 5, corrente mínima 1. Então, para ele ser utilizado como regulador de tensão, a corrente tem que estar dentro desses valores, entre 1 e 5 mA. Aqui no nosso circuito, que nós fizemos aqui no Multisim, eu vou utilizar esse resistor aqui como carga. Como carga se entende aquele dispositivo que você vai ligar na saída do regulador. Por exemplo, pode ser uma lâmpada, um motor, um circuito, um aparelho, não importa. É alguém que consuma corrente. As cargas elétricas são classificadas de acordo com o consumo delas. Então, quando a gente fala assim, uma carga pequena, é uma carga que consome pouca corrente. Uma carga grande é uma carga que consome muita corrente. Uma carga média é uma carga que consome corrente intermediária. Tá? Então, as cargas podem ser pequenas, médias, grandes, enormes, gigantescas. Tá, pessoal? Sempre assim. A carga é maior, tanto maior quanto maior é o consumo de corrente dela. Tá? Muito bem, então aqui no nosso circuito, para esse Zener aqui ser usado como um regulador de tensão, ele tem, nós vimos, corrente mínima e corrente máxima. Então a gente procura um valor entre o mínimo e o máximo dele. Normalmente a gente utiliza um valor mais perto do máximo dele, tá? Mas se você quiser colocar no meio, pode também. Mas a gente costuma utilizar um valor mais perto do máximo que ele suporta de corrente. Então vamos supor o seguinte, como esse Zener aqui o mínimo é 1, o máximo é 5 mA, nós vamos deixar ele com uma corrente de em torno de 4 mA para ele trabalhar aqui no nosso circuito, tá? Então eu vou pegar esse resistor aqui, eu vou ter que calcular ele, eu vou pegar uma calculadora. O que eu faço? Eu pego essa tensão aqui que é 12 volts de alimentação, subtraio o valor do Zener, que é 6,2, e divido pela corrente que eu estipulei que vai ser 4 mA, 0,004. A resistência dá um total de 1450 ohms. Então, o valor padronizado mais próximo, 1500 ohms, ou 1K5, por exemplo. Então, esse resistor aqui, eu vou utilizar 1.5K. Muito bem. Então, 1.5K. Fazer a ligação do circuito. Então, eu vou ligar e vou colocar o multímetro aqui, Olha lá, 6,19 volts, que é próximo da tensão dele. 6,2 está dando 6,19, praticamente 6,2. Corrente. Olha lá, 3,87 miliamperes, tá? Mais ou menos os 4 que eu havia falado com vocês, tá? Então vamos tirar isso daqui. Vou colocar esse medidor de corrente aqui mais para baixo. Depois eu coloco ele. Então 6,19 volts. Agora
eu vou colocar algumas cargas aqui nesse circuito. Ou seja, eu tenho 6,9 volts aqui. Eu quero ver quais são as cargas que ele vai suportar. Eu vou colocar algumas, vou desligar o circuito. Eu vou começar com uma carga de 4.7K. 4.7K. Então eu vou ligar o circuito, a tensão é quase a mesma, praticamente não mudou. A corrente total é 3,88. O Zener ficou com 2,56, a carga 1,32. Percebam que o Zener divide a corrente com a carga. Tá, uma parte para o Zener e uma parte para a carga. Então percebam que o Zener ainda está dentro do limite de funcionamento dele. Então com essa carga de 4K7 ele consegue regular a tensão normalmente. Agora eu vou reduzir essa carga aqui para outro valor. Eu vou reduzir essa carga para 2.7K. Já uma carga maior. Carga maior significa menor resistência. Lembre-se disso. Carga maior consome mais, menor resistência. Então vamos ver agora. Ligou o circuito. Ó, a tensão diminuiu um pouquinho. Praticamente o mesmo valor. Vamos ver a corrente. Total 3,89 mA. Para o Zener 1,6. Para a carga 2,28. Então o Zener ainda está dentro do limite dele de funcionamento, que é de 1 a 5. Tá? Então ele ainda consegue manter a tensão mais ou menos estabilizada. Agora, vamos trocar essa carga aqui por uma carga de 1.5K. 1.5K. Uma carga um pouco maior. Vamos ligar de novo? Olha que a tensão já caiu bastante. Vamos ver agora em termos de corrente. Total, 4 mA. A carga, 4. E o Zener praticamente nada. Olha que interessante. Então agora, percebam que a carga ficou com praticamente toda a corrente para ela. O Zener nada. Então o Zener saiu de cena. Então nesse caso o Zener não está mais aqui. E a tensão aqui ficou determinada por esse divisor de tensão. Como são resistores iguais, a tensão aqui ficou igual a metade do mais B, 12 volts. Então percebam que com essa carga aqui o Zener caiu fora do circuito. Então essa carga aqui não serve para esse regulador, porque é uma carga grande para esse circuito. Apesar de ser um resistor de valor relativamente alto, mas para esse circuito é uma carga grande, tá? Então percebam que por isso que o diodo Zener pura e simplesmente quase não é usado como regulador de tensão para uma carga. Ele é usado para regular tensão para outros dispositivos, não diretamente para a carga. Porque para fazer ele funcionar, pra vocês terem uma ideia, eu vou trocar a carga aqui por uma outra menor ainda. Eu vou trocar por uma carga de 1K. Ok, vamos ligar o circuito. Ligou o circuito, ó, a tensão caiu totalmente aqui para 4,8. Vamos ver a corrente. Corrente total, 4,8. Para carga, tudo. Zener, nada. Tudo para carga, nada para o Zener. Tá, pessoal? Então esse circuito aqui, usando apenas um diodo Zener, não serve para alimentar diretamente uma carga. Por quê? Porque a carga teria que ser muito pequena. Teria que ser uma carga ridícula para esse circuito conseguir manter a tensão. É claro que existem circuitos que consomem muito pouco, que são alimentados por esse tipo de sistema. Porém, a grande maioria dos circuitos não. Tá, pessoal? Então, no próximo vídeo, eu vou mostrar para vocês um outro arranjo que, além do diodo Zener, utiliza transistor para poder, sim, alimentar cargas maiores. Belezinha, pessoal? Então, espero que vocês tenham gostado da nossa explicação sobre diodo Zener como regulador de tensão. Então, se você gostou do vídeo, dá um like. Se você não gostou, pode dar um dislike. Sejam educados nos comentários. Vejo vocês aqui num próximo vídeo. Por enquanto, meu muito obrigado e até a próxima.